população tem o governo que merece. Será? Eu me chamo Vinícius Parracho e esse é o Política é Pra Mim. Você que ainda não segue a página, @Política é Pra Mim, por favor, vá lá, se inscreva, que a gente está colocando esse conteúdo todo lá para poder ajudar as pessoas que querem realmente atingir esse objetivo, que almejam um cargo público, certo? Eu gostaria de começar a conversa de hoje dizendo que é muito comum, né? A gente ouvir por aí que a sociedade tem o governo que merece. A gente ouve também uma outra máxima que ela se relaciona diretamente com isso, que é o governo é um reflexo da sociedade, ou o governo sai da sociedade como a fumaça sai da fogueira, é um reflexo natural daquela sociedade. Então, uma sociedade honesta não teria um governo desonesto, ou uma sociedade desonesta não conseguiria ter um governo honesto. E aí, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é claro que essas afirmações são afirmações que têm base, têm fundamento, mas elas não podem ser interpretadas como verdades absolutas. Então, apesar dessas máximas elas serem importantes, elas não são absolutas. A gente precisa estar sempre pensando na política como uma possibilidade de transformação. Então, é claro que existem padrões morais, comportamentais, que vão fazer com que os nossos representantes sejam muito semelhantes à nossa população. Mas será mesmo que a gente está elegendo e escolhendo os nossos representantes exatamente como reflexo do que a nossa sociedade é? Será que se a gente pegar todos os nossos políticos, eles são exatamente o reflexo da nossa sociedade? Estão ali representadas todas as camadas da sociedade? E eu já começo adiantando aqui a minha opinião, dizendo que não. Eu acho que não. Eu acho que essa máxima acaba servindo muitas vezes como desculpa, né? Como uma forma da pessoa também não se interessar, não se envolver, ou quando se envolve, mas também não consegue fazer diferença, não consegue ser eleito, ela utiliza essa máxima normalmente como desculpa, entendendo que o sistema não vai mudar, ela não vai conseguir fazer diferença e que a sociedade tem o governo que merece. A gente precisa parar um pouco e refletir em cima disso. Essas afirmações possuem o poder de nos engessar nessa luta pela transformação e também impede que as pessoas que possuem um preparo maior para lidar com a coisa pública alcancem a representatividade política. Isso abre espaço para um sistema político engessado que premia sempre as mesmas figuras com perfis semelhantes. Então, quando a gente sai com essa ideia de que a população tem o governo que merece, a gente acaba excluindo as possibilidades da gente estar elegendo representantes que realmente possam fazer essa diferença e que possam ser ali representantes que realmente fazem a diferença e que podem ser melhores do que os que a gente tem. Então há um engessamento quando a gente começa a pensar dessa forma, é uma coisa muito comum de ver no Brasil, ver na maioria das cidades, essa sensação de que a gente não consegue enxergar mudança na política. E aí isso tem um efeito duplo, porque isso impede que novas pessoas participem e enfraquece quem está tentando participar. Então, quando a gente pensa dessa forma, pensa que a política não tem jeito, que a população é isso aí, não existe governo honesto com a população desonesta, que o Brasil é desse jeito, a gente acaba colaborando para a perpetuação dessas afirmações e de criar obstáculos para que a gente consiga fazer essa diferença, fazer essa mudança na política, que é o que a gente precisa ver. Então, forma-se um ciclo vicioso, onde o sistema elege pessoas que não refletem os anseios sociais e a sociedade se afasta cada vez mais da política. A longo prazo, o que temos é um governo formado por pessoas despreparadas, descompromissadas e que deixam de zelar pelo bem público e coletivo. Então, quando a gente está repetindo essas máximas como se elas fossem verdade absoluta, que não tem jeito, que a sociedade, o governo é reflexo da sociedade, e que é isso mesmo que está aí, que está posto, e a política é desse jeito, a gente impede que pessoas se interessem por essa participação e a gente faz com que haja uma perpetuação, né, de representantes que não têm esse interesse pela coisa pública, não se preocupam com o público, né, com o bem público, o bem comum. Quando alguém nos fala hoje, por exemplo, que faz qualquer tipo de afirmação desse tipo de máxima, isso acaba comprometendo e prolongando esse efeito dessa política que não muda, dessa política com os mesmos representantes, as pessoas pensando da mesma forma, não muda realmente a forma como a política é feita. Então, esse é um ponto importante aqui na nossa live de hoje. Um caso emblemático que pode ser citado é a eleição do palhaço Tiririca.
O descrédito com o sistema político fez com que milhões de eleitores dessem uma resposta bem-humorada nas eleições, elegendo um comediante. Não que a classe circense não mereça representação política, entretanto é claramente um fenômeno deste tempo de descrédito político no processo e nas instituições. Então, quando a gente desacredita do sistema político, quando a gente desacredita da possibilidade de mudança, acontecem efeitos como esse, como a gente viu do Tiririca, que é justamente da gente estar elegendo pessoas porque a gente já desacreditou. Então elege até por piada, elege por descrédito, só que isso beneficia um grupo muito específico de políticos. Então a gente precisa tomar esse cuidado, entender que nem sempre essa afirmação que a gente está fazendo está colaborando para um processo de mudança. Eu vi que a Dani aqui fez um comentário, se eu concordo que é no mínimo desanimador para a gente que acredita numa mudança, que vemos pessoas como você comprometida com melhorias de verdade para nossa cidade lutando e quase que em vão. Dani, eu entendo essa sensação, mas eu não consigo enxergar como em vão. Assim. Eu sou muito otimista com relação ao trabalho, com relação ao que a gente vem fazendo. Na política, a gente já naturalmente não consegue impor o nosso pensamento para todo mundo e a gente não vai ganhar todas as discussões. Né? A política ela tem esse poder, né, é um debate de ideias, de crenças e de ideologias. E muitas vezes, realmente, a gente tem nossos projetos, nossos planos frustrados. Mas isso faz parte da política. E para que a gente consiga fazer a mudança, então a gente precisa eleger mais pessoas que pensam parecido com a gente. Mais um motivo para a gente ter isso em mente. A importância da gente eleger pessoas que pensam como a gente, que tenham esse compromisso com a coisa pública. Porque há, sim, uma diferença muito grande entre políticos e políticos. Então, existem pessoas que não estão ali preocupadas, por exemplo, com a coisa pública, e tem pessoas que estão realmente preocupadas, que querem fazer a diferença, e quanto mais pessoas a gente colocar lá imbuídas desse propósito, a gente vai conseguir fazer essa diferença. Então a pergunta da Dani é super pertinente. Eu até tenho uma outra live que eu vou fazer também sobre esse tema, assim, sobre como é o desgaste, né, desse processo político, de trabalhar com isso e como que isso acontece. A gente também vai fazer uma live sobre isso. Mas a live de hoje, basicamente, a gente quer justamente mostrar que há essa possibilidade de mudança, e não só há, como a gente precisa estimular que mais pessoas participem desse processo de mudança. Então a gente não pode pensar de forma nenhuma que o governo é uma consequência da sociedade, a sociedade tem o governo que merece, e que a política que está aí, é isso aí, o Brasil merece isso, porque aí é que a gente está perpetuando esse cenário de falta de mudança. Então a gente precisa ter sempre em mente essa ideia de que não podemos usar essas afirmações como verdade absoluta. Elas têm, sim, um grande embasamento, realmente uma população honesta não vai eleger um governo desonesto, mas a gente precisa ter cuidado porque elas engessam o nosso pensamento e impedem que a gente realmente consiga enxergar e participar de uma mudança efetiva na política, certo? Então, um outro tema importante aqui é que muitas vezes ao analisarmos os nossos atuais representantes, seja nos legislativos municipais, estaduais ou até em Brasília, como também no executivo, temos a impressão de que nenhum deles possui representatividade genuína e se levarmos ao pé da letra a ideia de que o governo é o reflexo do seu povo, teremos praticamente uma totalidade de pessoas despreparadas, egoístas, que prejudicam a sociedade. Será que todos os cidadãos são assim? Entre seus familiares e amigos pode até haver gente assim, mas será que são todos? Então, por qual motivo será que a política reúne só os piores representantes na maioria das vezes? Então, é isso que a gente tem que se perguntar. Se o governo é um reflexo natural da sociedade, será mesmo que aqueles representantes que estão lá nos representando são reflexos da sociedade? Eles representam realmente a totalidade da sociedade brasileira, ou local, ou regional, ou estadual? Não sei, para mim não me parece crível, né, a gente imaginar que seria assim. Eu acho, na verdade, que quando a gente faz esse tipo de afirmação, a gente está impedindo que pessoas melhor capacitadas, mais preparadas, se sintam atraídas em participar do processo político. A gente quer justamente ajudar as pessoas que têm aquela sensaçãozinha de que poderia fazer uma diferença, de que poderia participar de uma mudança efetiva na política local. A gente quer ajudar através do Política para mim essa mudança, beleza? Um outro ponto também é que isso acontece porque o atual sistema político afasta pessoas que poderiam ser excelentes representantes políticos. Quantas pessoas honestas desenvolvem projetos sociais incríveis e ajudam muita gente e não conseguem espaço na política tradicional? Presidentes de associações, líderes estudantis, lideranças de cooperativas, de bairro, profissionais,
na maioria das vezes não conseguem espaço para realizar um trabalho adequado num cargo público. Então por que isso acontece, né? Qual é a grande dificuldade que a gente tem, já que a gente tem tanta gente boa fazendo bons trabalhos sociais, participando de associações, de cooperativas? A gente conhece, normalmente no nosso meio, tem pessoas que a gente admira, que fazem um bom trabalho socialmente, que se preocupam com o próximo. Por que essas pessoas não estão ocupando cargos públicos, por exemplo? Por que essas pessoas não são vereadores? Por que essas pessoas não são membros do executivo, por exemplo? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer para entender qual é o fenômeno que está acontecendo na nossa política que está impedindo que os nossos melhores representantes, as pessoas que melhor poderiam liderar a mudança política, participem desse processo. Então, acho que essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Então, por isso, é preciso, antes de mais nada, compreender a necessidade de que as pessoas boas, honestas, bem preparadas e imbuídas de espírito público se interessem pela participação política. Há de se eleger como políticos as pessoas que melhor podem liderar a sociedade em direção a soluções práticas importantes. No conteúdo do Política é para mim, a ideia é fornecer as ferramentas adequadas para, além de te eleger representante, preparar o aluno para os desafios da política. Então, a ideia no Política é para mim é justamente preparar as pessoas que se interessem pela participação política. A gente quer preparar essas pessoas para que elas possam almejar esse cargo e atingir esse objetivo de realmente se tornar um representante político. Então, a gente precisa estimular que as pessoas honestas, imbuídas de espírito público, lideranças comunitárias, pessoas que querem fazer a diferença, que elas participem do processo político, e a gente quer colaborar justamente como que essa pessoa se prepara para poder atingir esse objetivo e se prepara para ser um representante político. Então, a ideia no Política para mim é justamente essa. A gente quer ajudar a preparar as pessoas a participarem do processo político e que pessoas boas, honestas, capacitadas e que podem ser nossos representantes tenham condições de atingir esse objetivo e chegar lá. Então a gente quer justamente, através do Política para mim, dar essas informações, dar essas ferramentas para as pessoas atingirem esse objetivo e conseguir fazer a diferença que o seu local e o seu país merecem. Beleza? Dessa forma, ao pensar que então a grande maioria dos políticos que hoje nos representam não preenchem esses requisitos mínimos de preparo, comprometimento e espírito público, que surge uma excelente oportunidade de uma carreira política pautada nesses valores. O que precisa ser feito é entender qual o caminho, qual o método e qual a estratégia para atingir o objetivo. Então, o que eu tenho conversado muito com pessoas, assim, que a gente conversa sobre política muitas vezes, e as pessoas falam, a Dani até fez essa pergunta aqui, sobre essa dificuldade de aprovar projetos e de atingir determinados objetivos. Eu vejo, na verdade, como uma grande oportunidade, porque a gente vai mostrando o trabalho. Acho que as redes sociais colaboram muito com isso também, né? A gente tem a oportunidade de mostrar o trabalho sendo feito, independentemente do resultado, porque a gente sabe que o resultado depende de outras pessoas, né? De terceiros. Então, eu acho que um aspecto importante é que a gente precisa colaborar, e o Política para mim tem esse objetivo, colaborar com a formação das pessoas para que elas atinjam o objetivo e a gente possa levar pessoas honestas, pessoas compromissadas, pessoas com espírito público, que a gente possa galgar esses passos e levar elas a ocupar esses cargos. Então, se preparar para isso, para fazer uma campanha adequada, para fazer uma estruturação adequada para atingir, para se preparar, para chegar lá e poder realmente exercer um cargo público com maestria e poder ser um representante e ter uma carreira política, porque é uma carreira tão importante, tão bela quanto qualquer outra. A política é uma arte também, então eu acredito muito nisso. Uma outra informação importante também é que em uma palestra para formandos nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama disse certa vez uma frase que se aplica perfeitamente ao nosso ambiente político. Quando estamos doentes, queremos escolher o melhor médico para nos operar. Quando queremos viajar, torcemos muito para que o piloto do avião seja muito bem preparado. Então, por qual razão que a gente escolhe os políticos sem esse cuidado? Então, na hora de escolher um piloto de avião, a gente tem esse cuidado. Na hora de escolher um médico para nos operar, a gente quer que ele seja muito bem preparado. Então, por que na hora de escolher os nossos representantes políticos, que talvez seja uma das decisões mais importantes, se não a mais importante que a gente tem que tomar, por que a gente não tem o mesmo cuidado? Então, esse é o ponto mais importante que a gente precisa mudar da nossa concepção quando a gente está pensando em política. Porque quando a pessoa desacredita, ela fala, qualquer um, tá tudo certo, vou votar em qualquer um porque não vai fazer diferença. E isso vai perpetuando esse cenário de não mudança, né? De engessamento da nossa situação. Então, mais uma vez, essa máxima de que o governo é o reflexo do seu povo, a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa alterar esse pensamento
para poder mostrar que dá sim para fazer diferença, dá sim para a gente eleger bons políticos, bons representantes. E isso já vale para essa próxima eleição. Vamos pesquisar melhor quem são os nossos representantes, vamos entender quem são esses candidatos que estão aí, para a gente poder fazer uma escolha adequada e para que essas pessoas possam nos representar adequadamente, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal nessas próximas eleições. Beleza? Então, vamos ter essa preocupação que é fundamental de escolher bem os nossos representantes. E aí essa escolha, ela passa não só no momento de ir na urna e apertar lá os números, mas também de estimular pessoas que a gente entende que são bons representantes e que estão ali na dúvida se vão ou não vão, se entram nessa ou não. Então, a gente precisa também, desde o início, vamos lá, eu te ajudo. Se você não tem, por exemplo, um interesse objetivo, mas você conhece alguém que tenha, então colabora com esse processo, porque eu acho que a gente precisa eleger bons representantes, beleza? Mais um outro tema, será que as pessoas que te cercam, seus familiares, amigos, sua comunidade, merecem os representantes que estão? Será que você não seria um melhor representante para todos eles? Essa é uma pergunta que a gente faz, assim. Então, se os representantes estão muito ruins e a gente não tem representantes de qualidade, você acha que você seria um representante melhor? Você acha que você poderia representar melhor a sua comunidade do que os representantes que estão lá? Então, muito provavelmente, a política é para você. Porque é você quem vai ser o elemento transformador e não você vai ficar esperando aparecer alguém para poder fazer essa transformação. Você é o elemento transformador que vai poder colaborar com a mudança na sua sociedade, na sua comunidade, na sua família, no seu bairro. Então, é muito importante que as pessoas também não terceirizem, né, essas responsabilidades e que se elas acham que tem essa possibilidade, que elas assumam isso e que possam participar. A Dani aqui fez um comentário que ainda existe uma parcela da população que ainda não entendeu por que ela precisa dos governantes. Ouvi de uma moça que para ela tanto faz quem ganhe, ela não dependia nem de X nem de Y para viver, que ela dependia do salário dela. Tem muita gente que acha que as decisões políticas não impactam sem perceber que praticamente tudo na sua vida está sendo impactado pela política. Mesmo se você vive numa aldeia, eu falo isso sempre, se você vive numa aldeia indígena isolada lá no meio da Amazônia, você é diretamente impactado pelas decisões políticas, até porque território indígena é demarcado politicamente. Então não tem a menor possibilidade de você viver hoje fora dos impactos diretos da política. Então, quando a pessoa faz esse tipo de afirmação, realmente é falta de entender porque são os políticos que vão colocar os impostos que a gente tem que pagar, que vão estabelecer as regras da nossa sociedade, como que a gente tem que se portar, as regras de como a nossa cidade vai crescer, como o nosso meio ambiente vai ser preservado. Então, esse tipo de preocupação precisa acontecer. O Zé Eduardo aqui, grande amigo, advogado. E aí, Zé, tudo bom? 80% dos deputados federais são advogados e advogadas. Olha aí, ó. A formação jurídica sempre colabora muito porque, naturalmente, a pessoa conhece de leis e aí consegue entender melhor. O que a gente quer fazer no Política para mim é dar ferramentas para as pessoas comuns. Então, muitas vezes, a pessoa não teve a oportunidade de fazer direito e quer ser um representante político. Então, a gente quer, através do Política para mim também, dar noções básicas, como que a pessoa consegue ter essa ideia de como ela funciona, para poder também não chegar lá sem saber nada e muitas vezes ser até passado para trás e não conseguir fazer um trabalho. Tem muita gente que até consegue ser eleito e quando chega lá não consegue fazer um bom trabalho porque não sabe por onde começar e aí passa aqueles 4 anos sem apresentar nenhum tipo de resultado, sem estar trabalhando, sem conseguir mostrar. Então isso também acontece muito por conta também dessa falta de preparo. Então a gente quer fazer isso também no Política é para mim. Então não deixa de seguir lá no @Política é para mim. Um outro ponto que eu queria falar também, que eu acho muito importante, que é muito comum que pessoas que ou não participam da política ou que tentam se eleger e não alcançam êxito, usam como desculpa justamente a ideia de que a sociedade não escolheu porque merece os que foram eleitos. Será que isso é certo ou é apenas uma desculpa para uma campanha feita sem método, sem estratégia e sem resultado? Então essa é uma pergunta que a gente faz, assim. Muitas vezes a pessoa tenta ser candidato, sai candidato, não consegue se eleger, e aí ela se frustra, fica chateada e diz, os que foram eleitos aí é porque a sociedade merece esses aí e tal. Mas muitas vezes ela que não soube fazer uma campanha bem feita, ela não teve método, não teve estratégia, não conseguiu alcançar resultados. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, que as pessoas precisam se preocupar também com método, estratégia e objetivo na hora de fazer campanha, para que ela depois não use esse tipo de desculpa, de dizer, eu não fui eleito, eu sou muito melhor, mas não fui eleito porque a sociedade merece os que foram eleitos. Não, peraí, mas então você tem certeza que você fez uma campanha adequada, que você conseguiu expor as suas ideias, as suas propostas, os seus projetos, será?
Essa é uma pergunta que a gente faz justamente porque a gente costuma ver. Tem muita gente que participa do processo político, não se elege e não consegue perceber que, na verdade, ela errou ali em alguns aspectos, errou em alguns pontos que ela poderia ter acertado e ela não consegue atingir o objetivo de estar eleita. Então, a gente quer também colaborar com esse processo no Política é para mim. A gente quer entregar essas ferramentas, esse método, essa estratégia para a pessoa se preparar e não usar esse tipo de desculpa depois de que não foi eleita porque os representantes que estão ali são isso, o sistema é desse jeito, não tem como mudar, porque tem. É mais do que provado, tem muita gente que consegue fazer campanhas baratas, limpas, honestas, sem fazer acordos políticos escusos, consegue fazer a diferença, consegue se eleger e consegue fazer um bom mandato. Então, se tem pessoa que consegue fazer isso, você também consegue, beleza? Para além disso, é que o caminho então precisa ser feito com método, estratégia e objetivo. Se os políticos que aí estão não lhe representam adequadamente, que seja você então o representante adequado. Que seja você então o representante adequado. A gente costuma falar isso muito. Se nenhum desses políticos aí está valendo a pena, são ruins, né? Não servem para representar adequadamente o que você pensa, o que você acredita, então seja você o representante que você acredita. Ou se você tem algum amigo, algum conhecido, forme um grupo e vamos eleger pessoas que pensem como a gente, né? Que tenham os mesmos ideais, os mesmos pensamentos e que a gente possa eleger ali os nossos representantes. Beleza? Então, é preciso, portanto, entender que a nossa luta é para eleger como representantes os melhores. Extrair de todo o conjunto da sociedade as pessoas que possam da melhor forma nos representar e tomar as decisões por todos os demais cidadãos. Nosso conteúdo visa munir os interessados para que possam ocupar esses espaços, construindo uma rede de relacionamentos e te elegendo representante político. Então, o que a gente acredita é que quando a gente fala que o governo é um reflexo da sociedade, a gente não acredita muito nessa máxima, porque a gente acredita que o que a gente precisa buscar é eleger os nossos melhores representantes, as pessoas que melhor podem nos representar. Então, o nosso objetivo no Política para mim é preparar pessoas que se sentem imbuídas desse espírito público de mudança, de cuidar do bem comum, que querem participar da política de uma forma séria, honesta, compromissada. A gente quer ajudar essas pessoas a atingir esse objetivo de se eleger, porque a gente quer justamente que a gente tenha bons representantes, né? Que a gente tenha representantes adequados e que essas pessoas possam ser o melhor que a gente tem na sociedade. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma empresa e vai contratar alguém, a gente quer olhar o currículo para contratar uma pessoa que possa ocupar aquele cargo com técnica, com qualidade, é o que a gente estava falando agora há pouco. Se eu quero um piloto de avião, eu quero que ele seja um excelente piloto de avião na hora que eu tiver que fazer uma viagem. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, eu quero que esse médico tenha estudado muito e saiba muito o que ele está fazendo. E aí, por que a política é justamente esse descuido na hora da gente fazer essa seleção? Então, a gente precisa selecionar as pessoas mais preparadas, as pessoas que realmente estão preocupadas com a coisa pública. Então, esse é um ponto muito importante. Esse foi o tema de hoje, dessa live, que a gente queria tratar, conversamos muito sobre isso e eu ouvi isso muito. Ouvi de muitas pessoas de que o governo seria um reflexo da sociedade. Esses governos que estão aí, é porque a sociedade é desse jeito, a sociedade é desonesta, então não tem como ter um governo honesto, e que isso não vai mudar nunca, e que o sistema é desse jeito, e que quem tenta entrar lá para fazer diferente não consegue apresentar resultados. É uma outra live que a gente vai fazer também. Eu até ouvi uma frase esses dias que a live vai ter esse nome, que é uma andorinha só não faz verão. E aí eu queria justamente dizer que não, dá para fazer verão sim, a gente consegue fazer a diferença. Claro que quanto mais pessoas pensando de uma forma que a gente acredita melhor, mas dá sim para fazer a diferença a partir de poucas pessoas, a partir de poucos representantes bons, mas a gente consegue ir fazendo a diferença, consegue mostrando que dá para fazer um bom trabalho. A gente acredita muito que a gente já está conseguindo fazer isso aqui em Porto Seguro. Então, se você tem essa ideia, se você pensa nessa possibilidade de um dia se tornar um representante político, de representar a sua comunidade, né, o seu bairro, as pessoas que pensam como você, o @política para mim é para você, justamente onde a gente quer te munir de informações, de método, de estratégia para você chegar lá e aí parar de pensar dessa forma de que esses governantes são reflexo do que está aí, não vai mudar nunca e tal, quem é honesto e tenta não consegue.
consegue sim, dá para conseguir, você só precisa fazer do jeito certo para poder alcançar esse objetivo e você poder ser representante também da sua comunidade, ocupar um cargo público, que é um cargo importante, que é um cargo que é bem remunerado, que é uma profissão que dá um retorno importante. Quando você gosta da coisa pública, gosta de cuidar do bem comum, das demais pessoas, você se sente muito realizado. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante e que a gente precisa desmistificar mesmo essa ideia de que a política, então, só elegeria pessoas descompromissadas. A gente precisa mudar muito esse pensamento. Então, o @política pra mim tá lá. Não deixa de se inscrever lá, de seguir aqui no Instagram. A gente está postando esses conteúdos lá para você poder estar por dentro justamente desse método, dessa estratégia, desse objetivo, para que as pessoas que desejam ocupar cargos públicos, que tenham a pretensão de chegar lá e ser vereador, né, ocupar um cargo público assim importante, a gente quer ajudar você a chegar lá. Beleza? Me conta, se você aí acha que a população tem mesmo o governo que merece, o nosso governo, os nossos representantes são esse reflexo da sociedade, eu não sei, eu sinceramente não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa e consegue eleger representantes melhores, escolher melhores representantes e a gente consegue selecionar pessoas mais compromissadas com a coisa pública. Então, fica aí essa indagação para a gente poder pensar. Beleza? Dani perguntou aqui se nesse projeto vocês pretendem direcionar a estratégia para cada tipo de eleitorado. Com certeza, a gente quer colaborar com esse processo, né, das pessoas que pretendem atingir e almejam atingir um cargo público. A gente quer colaborar com isso e aí com certeza adaptar para cada cenário. Beleza, gente? Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima live.